a gente chegou aqui no rotina, né? Então, pessoas, metodologias, organização, processo e rotina. E você, no teu dia a dia, você vai seguir suas rotinas, né? Mas você se prepara para suas rotinas. Você tem uma metodologia que é da tua rotina. Então, você vai anotar as 3 prioridades do dia. Eu não sei, existem algumas metodologias, GTD e tudo mais, né? Por exemplo, GTD é uma metodologia. Eu posso usar o Trello ou o Notion para fazer o GTD. Então, você estava falando para mim, ó, aqui é o que está na minha mente. Então, você tem lá um negócio que é a tua mente. Ali é as pessoas que eu preciso falar hoje. Aqui são as tarefas que eu preciso concluir. Como que você organiza essa rotina? Quais são os princípios e fundamentos dessa organização de rotina? O que é importante ali? Porque, por exemplo, para a pessoa não ficar muito ansiosa e não ficar muito perdida, existe uma metodologia que ela tira o que está na cabeça, né? Igual, por exemplo, ó, eu estava aqui, aí eu pensei assim, ó, eu vou colocar a estratégia de produtos no Notion, né? Eu estou pensando no meu planejamento estratégico. Inclusive, eu pensei assim, eu vou fazer vou pegar um Notion para fazer um planejamento estratégico, está na minha cabeça, né? Aí, se eu não anoto em lugar nenhum, daqui 3 dias eu vou acordar de madrugada falando plano de estratégia no Notion, né? E aí você tem uma metodologia que você, entra num bloquinho ali, anota aquilo e deixa lá porque não é para agora. E você sabe o que é para agora, o que é para depois. Como você organiza essa rotina para você ter toda essa produtividade? Tá. Igual você comentou, né? Ele tem a parte do GTD, então a gente aplica e principalmente começando... Deixa eu dar um passo para trás. Deixa eu só explicar para quem está ouvindo o que é GTD, porque a gente está falando grego, né? Você ia explicar isso? Pode falar. Tá. Então, a GTD é uma sigla em inglês que chama Get Things Done. Se eu for traduzir, consiga as coisas executadas. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, e aí mais ou menos tem até isso. um livro, né, do David Allen, um autor, é incrível, então se vocês quiserem também se aprofundar para ver, mas chama A Arte de Fazer Acontecer. A tradução desse livro, ele é excelente, inclusive traz esses pilares e tudo. E olhando para isso, então, eu gosto muito de trazer isso do GTD, principalmente assim para a parte de você conseguir organizar a mente. Então pensa assim, um dono de empresa, ele tem 1000 coisas ali a todo momento e gente chegando, e demanda entrando e quero um planejamento estratégico. É uma loucura. É uma loucura. Uma demanda por agenda. Então assim, é muita coisa. Então a primeira coisa assim que eu faço, eu tenho algo que eu chamo de caixa de entrada, né? Isso vem do GTD também. Eu falo, a gente vai entrar 1000 coisas do GTD, mas eu vou falar assim, as ações práticas mesmo, porque aí, quem quiser ter interesse também em entender mais sobre a arte de fazer acontecer e essa metodologia do GTD, pode dar uma pesquisada, ver o livro, tem no Google, mas eu vou trazer um pouco de ação prática que a gente já pode começar aplicando. Que a primeira coisa é ter uma caixa de entrada, é um lugar onde você vai esvaziar a sua mente. Né? Então, a gente está sempre recebendo um monte de informação, um monte de demanda, um monte de coisa. O que eu faço? Eu tenho uma página no Notion chamada Caixa de Entrada. Então, toda hora, o Marcelo veio falar comigo, registro lá. Veio alguma outra entrada, isso está no meu celular também. Então, às vezes, eu tô andando na rua, eu lembro de alguma coisa, vai para a Caixa de Entrada. Alguém me mandou uma mensagem, tudo vai para a Caixa de Entrada. E aí, no final do dia, eu processo essa Caixa de Entrada. Que é ver assim, o que daqui gera uma ação? E a gente precisa entender também a questão de priorização, né? Então, o que vai gerar uma ação? E aí, ou isso vai virar uma ação, vai para a minha lista de tarefas, ou vai virar um projeto, está relacionado a um projeto, por exemplo, o planejamento estratégico no Notion. Isso é um projeto. E aí, ele iria para a minha lista de projetos. E aí eu sei também, poxa, isso aqui é uma atividade. Eu vou delegar essa atividade para alguém? É a minha responsabilidade? Então, a pessoa, eu já sei se eu vou delegar ou não. Se eu for delegar, eu já coloco na hora. Porque a gente tem várias opções. A gente pode delegar, a gente pode terceirizar, a gente pode contratar uma consultoria para fazer isso, a gente pode, Exatamente. Enfim, né? Exatamente. Então, você perguntar assim, o que isso vai gerar de ação? E aí, sempre pensar na próxima ação, né? Então, alocar isso. Às vezes, você anotou uma coisa que na hora estava na sua cabeça e você vai perceber que aquilo nem era importante. Então, você pode tirar aquilo, ou você vai colocar numa lista ali, de incubação, ou uma lista de ideias, ou você vai colocar para projetos, ou você delega, ou você vai excluir aquilo porque não precisa ser feito.
né? Se delegar uma ação, se for para delegar algo a alguém, você já coloca isso para responsabilidade da pessoa. Senão, você já traz para sua lista. Deixa eu falar, se for muito rápido, e assim, igual você está falando, eu estou anotando, né? Vai. Eu estou imaginando que o comandante está anotando e que o funcionário dele está anotando também. Então, fez a caixa de entrada. Quando fez a caixa de entrada, você vai processar a caixa. Você vai processar a caixa de entrada. Aí, processou a caixa, você vai olhar e vai falar o que vai virar uma ação. E aí, disso, podem sair projetos. Então, Podem ele tem sair projetos, ação, projeto atividades... Aí você falou ação, projetos e exclusão. Vê se faltou alguma coisa aí. Isso. E há uma lista de ideias, por exemplo, que você pode ter, assim, para que vai ser algo para o futuro, mas não necessariamente agora. Tipo, eu quero escrever um livro. Você vai colocar lá o título do livro, mas talvez você não escreva agora. Então, você pode ter uma lista de ações para o futuro, uma lista de ideias onde você vai colocar. Então, a primeira coisa é esvaziar a mente e aí você vai meio que categorizar essas informações, colocando elas para onde elas precisam ir. Aí isso já facilita. Então, já vai esvaziar a mente, você não vai dormir pensando um monte de coisa ou ficar armazenando informações. Porque o que eu vejo muito é que as pessoas ficam tentando... Não, tá tudo na minha cabeça, deixa comigo que tá tudo aqui. Só que chega um momento que é tanta coisa e, assim, isso vai te deixar mais ansiosa, vai te sobrecarregar, vai chegar um momento que você vai falar, meu Deus, eu não dou conta de nada, porque você tá tão cheio de informação dentro de você que se você começasse a ter esse hábito diário de esvaziar sua mente, de anotar e pensar sempre, né, nessas próximas ações, alocando dentro de listas específicas ali, que é o que o GTD traz também, isso já facilita muito.